A vitória contundente de Donald Trump. A onda de extrema-direita se espalha pelo mundo. Protecionismo na economia, perseguição aos imigrantes e choques com a China e os BRICS. O que esperar do novo governo nos Estados Unidos? E também as consequências para o Brasil. O presidente Lula vai conseguir manobrar para arrancar concessões em meio a esta guerra de Trump contra os chineses? Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que esta semana chega à edição de número 200, sempre a seu lado, com a análise das principais notícias no Brasil e no mundo. Foi uma vitória expressiva de Donald Trump, numa eleição que muita gente acreditava que seria mais equilibrada. Aí surgem vários balanços, o Partido Democrata da Kamala Harris e do Biden errou, se afastou dos trabalhadores, a economia está um pouco melhor, mas não tem uma sensação de bem-estar para o povo lá na ponta, a campanha não foi bem feita, escolheram o candidato de maneira errada. Bom, uma série de balanços que podem ser feitos lá pela turma nos Estados Unidos e fazem parte desse momento pós-eleição, mas o principal para nós aqui é outra coisa. A gente não pode ficar olhando para a árvore, que é a eleição do Trump e a derrota da Kamala Harris, e não enxergar a floresta. Qual é a floresta? Bom, nós estamos diante da maior onda de extrema-direita no mundo desde os anos 1920 e 1930, quando ocorreu a ascensão do nazifascismo na Europa. Você não está exagerando? Não. Há uma crise profunda do modelo liberal, neoliberal, e nós vamos tentar entender melhor isso no dia de hoje. Esta onda começou há 10 anos, com a primeira vitória do Trump, depois o Bolsonaro, eleito no Brasil, é a expressão desse movimento de antipolítica, de críticas à esquerda, mas também críticas ao centro, ao liberalismo, ao modelo atual de democracia liberal. A gente tem governos com essas mesmas características na Hungria, na Polônia, na Itália, agora de novo nos Estados Unidos com o Trump. Você tem avanço de movimentos de extrema-direita na França, na Espanha, em Portugal, o partido Chega, que avançou bastante. Então, é um movimento mundial. Se a gente voltar lá para o passado, vamos lembrar um pouquinho das aulas de história, né? A Europa, o mundo ocidental, vivia um momento assim espetacular para eles, né? No fim do século XIX, começo do século XX, ficou conhecido até como Belle Époque, né? A época bonita, a época bela. Era um otimismo, porque ali você tinha a ciência avançando, invenção do carro, do avião, parecia que a tecnologia ia resolver a vida de todo mundo, um clima de grande otimismo, a cidade se urbanizando. De repente, vem a Primeira Guerra Mundial e mostra tudo que é sólido desmancha no ar. Rio de sangue corre na Europa. E o capitalismo entra numa crise que dura décadas. Depois da Primeira Guerra Mundial, vem a crise de 1929. A Bolsa de Valores explode. Crise econômica. Um país como a Alemanha, que tinha sido derrotada na Primeira Guerra, tem hiperinflação, desemprego, povo em desespero. E quem é que surge nessa hora para oferecer uma saída? A extrema-direita. O Hitler na Alemanha, o Mussolini na Itália. O Hitler dizendo assim, o povo alemão está sofrendo, mas tem culpados para isso. Os judeus, os empresários gananciosos, o sistema liberal que não atende o povo. E aí a extrema-direita avança. É a história do capitalismo. Quando o modelo liberal não dá conta mais de manter a situação sob controle, a burguesia apela para os líderes de extrema-direita. Isso, se a gente sair lá dos anos 20, dos anos 30, e dar esse salto de novo aqui para o nosso período, nós vamos entender que o mundo ocidental também vive uma crise profunda. Isso vem desde a crise de 2008, quando quebram os bancos lá nos Estados Unidos. Vocês lembram? Lehman Brothers quebra. Tem a crise das hipotecas, desemprego na Espanha, na Itália, na Grécia. O mundo ocidental, Estados Unidos e Europa, ainda não saiu desta crise. O que aconteceu? O modelo neoliberal, que todo mundo dizia, privatiza tudo,
tira os direitos trabalhistas, o mundo precisa de mais empreendedores, né? Esse modelo não dá solução para as pessoas viverem. E aí aparecem líderes de extrema-direita e dizem assim, temos a solução. Em vez de mais democracia, de mais direitos, é pancada, é procurar os culpados. Na Europa e nos Estados Unidos, dessa vez não são os judeus, mas os imigrantes, árabes, africanos, latino-americanos, no caso dos Estados Unidos. A vitória de Donald Trump pode ser entendida como o enterro desta era de globalização e liberalismo que vinha do fim do século XX até agora. Vinha avançando. Acabou. Agora entramos numa nova fase, numa fase de governos fortes, nacionalistas, com protecionismo comercial. O que significa isso? Cada governo põe tarifas para não deixar os produtos da China, principalmente, entrarem. Vocês lembram que nos anos 90, no começo do século XXI, o discurso aqui no Brasil era: o Brasil não tem que proteger nada, tem que se abrir, entrada livre dos produtos, né, que vêm de fora. Por quê? Porque eram produtos dos Estados Unidos, da Europa, eles queriam ganhar o nosso mercado. Agora, os chineses estão ameaçando o mercado deles. E aí mudou tudo. Agora não. Agora é proteger o nosso mercado, protecionismo nos Estados Unidos para defender as fábricas, os empregos. Make America Great Again é o slogan do Trump. Então é uma guerra contra o avanço da China e dos BRICS. É isso que está colocado. É um momento de crise que pode levar a conflitos muito sérios. Alguns já estão acontecendo. Rússia contra a Ucrânia já é um conflito entre o mundo ali, China, Rússia, e o mundo ocidental, no território da Ucrânia. Tudo isso está colocado. O Trump chega com muito poder, ele ganhou no colégio eleitoral, ganhou no voto popular, fez maioria no Senado, deve fazer maioria também na Câmara. Ele vai ter poder completo, além de dominar a Suprema Corte dos Estados Unidos. Pode se transformar numa espécie de autocrata. O que quer dizer isso? Orbán, na Hungria. O sujeito ganha a eleição e depois que chega ao poder, desmonta as instituições que poderiam colocar algum freio a ele. Isso foi feito na Hungria, na Polônia. Bom, o Hitler foi eleito, vocês sabem, né? Ganhou a eleição na Alemanha. Depois que chegou ao poder, fechou o parlamento e assumiu com poderes totais, né? Não quero dizer que a história vai se repetir, é outra conjuntura, é um outro país. Estou só trazendo alguns paralelos aqui para a gente. Então, é um governo que deve assumir com muita força, num jogo geopolítico bastante complicado. Vamos entender que o Brasil faz parte desse mundo ocidental, Estados Unidos, Europa, até pela colonização, pela tradição cultural, pela influência política. O Brasil faz parte desse mundo, mas ao mesmo tempo integra os BRICS. BRICS o que são? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países que não são Europa e Estados Unidos, que estão se confrontando com os Estados Unidos. O Brasil fica no meio do caminho. É uma posição complicada, porque não tenham dúvida, o Trump vai exigir que a América Latina fique completamente subjugada ao interesse dos Estados Unidos nessa guerra contra a China. Lembram da doutrina Monroe? América para os americanos do norte. Ele vai tentar impor essa exigência. E o Brasil, justamente na hora que o Trump assume o poder no ano que vem, o Brasil assume a presidência do bloco, dos BRICS. Vai estar com o Lula. Então imaginem a situação, o clima que pode haver de certa confrontação. A pergunta, essa extrema-direita tem fôlego para um ciclo duradouro? Ou o Trump é mais um sintoma da decadência que precede a queda do mundo ocidental? Olha, tempos turbulentos vêm aí pela frente. E aqui no Brasil, o bolsonarismo aposta nesse clima, está eufórico, dizendo, tá vendo, o Trump voltou lá, Bolsonaro vai voltar aqui no Brasil. Eles acham que a vitória do Trump vai fazer com que o STF se sinta pressionado a liberar o Bolsonaro e deixar o Bolsonaro concorrer em 2026. Não acredito nisso, não acredito. Alexandre de Moraes já enfrentou o Elon Musk, Alexandre de Moraes sabe que se o Bolsonaro tivesse ganho em 2022, ele provavelmente estaria preso, exilado, fora do cargo. Então, não vai ceder. Mas eles ganham um fôlego sim, vão fazer barulho, tem borbulha para fazer, para tentar recuperar terreno
também aqui no Brasil. A eleição de Trump acende um sinal amarelo para o Lula. Não adianta apenas o PIB se recuperar, não adianta apenas a taxa de desemprego cair, como está caindo no Brasil e como o PIB está crescendo, se a sensação de bem-estar não acontece para a classe trabalhadora. O Lula precisa encontrar esse caminho, 2025 é a hora, 2026 a gente espera que não seja assim, que não repita o que a gente acaba de assistir nos Estados Unidos. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o ministro Fernando Haddad, ao lado de toda a equipe econômica. Eles estão sendo pressionados pelo mercado financeiro numa espécie de chantagem explícita para realizar cortes no orçamento. O que o mercado chama de cortes, na verdade, cortar gastos, mas é cortar investimento em saúde, em educação, até nos direitos de previdência social. Olha só a chantagem. O Brasil não cobra imposto de dividendos, de lucros dos empresários, não cobra imposto dos super ricos. Tentou, mas houve uma derrota na Câmara. E quer arrancar direitos dos mais pobres. Tudo em nome de um equilíbrio fiscal. Na verdade, é uma situação bastante complicada porque o governo Lula, como todo mundo sabe, é um governo de coalizão, tem setores liberais, tem que dialogar com estes setores. Mas Lula vive um impasse. Se ceder totalmente ao mercado e realizar esse tipo de corte, perde a base popular e compromete a ideia de uma reeleição em 2026. Se não realizar nenhum tipo de ajuste, por outro lado, vai viver um inferno, com a chantagem permanente, com turbulência no mercado, na bolsa de valores, na mídia. Então, o Lula, nesse momento, está mediando, tentando encontrar um ponto de equilíbrio, ao lado do Haddad, para não ceder totalmente. A gente tem um sinal ruim também que veio do Banco Central esta semana. O BC subiu de novo os juros, 0,5 ponto percentual. Então, o receituário liberal, que o Trump quer jogar fora nos Estados Unidos, mas aqui a nossa direita, a nossa elite, continua adotando. É um atraso de vida para o Brasil. Um momento bastante complicado, o Haddad fica na panela de pressão, o aumento dos juros foi aprovado inclusive pelo diretor Galípolo, que vai assumir o Banco Central a partir do ano que vem, nomeado pelo Lula. Então, mostra que a chantagem está operando, tanto no Banco Central como junto ao Fernando Haddad, que nesse momento está na panela de pressão, tomando decisões que podem ser importantíssimas. Podem significar Lula vai ter base ou não vai ter base popular para tentar uma reeleição ou para apoiar um nome de centro-esquerda em 2026. Fernando Haddad na panela de pressão. A nossa sobremesa esta semana é para quem mora em São Paulo ou próximo a São Paulo e pode vir à cidade para acompanhar, para participar da Festa do Livro na Universidade de São Paulo. É um evento que acontece todos os anos, são dezenas de editoras num ambiente muito legal, né? Umas barracas ali que são erguidas dentro do campus da universidade e é muita gente circulando, muita oferta, preço bom. E aí não é Black Friday, não, que é metade do dobro, não. É preço com 50% de desconto. Livro com 50% de desconto. Romance, ensaios, livros para as crianças, para você já comprar pensando talvez no Natal. Então, é uma dica legal, você pode ir de metrô e depois pegar o ônibus circular da própria universidade que te deixa ali na porta do evento. Fica a nossa dica, eu estive lá esta semana, está muito legal, são mais de 200 editoras, 150 mil títulos. Uma boa recomendação, entra primeiro no site das editoras ou na lista do evento e tenta fazer já, assim, separar o que você procura. Você já leva uma listinha. E aí na hora também dá aquela garimpada final, olhando os estandes, né, participando e vivendo um pouco essa festa. Não é uma feira, é uma festa do livro na Universidade de São Paulo. Mais de 200 editoras, 150 mil títulos, é a nossa dica de sobremesa para este fim de semana, sábado e domingo, das 9 da manhã até as 7 horas da noite, no campus da universidade, no bairro do Butantã, na cidade universitária.
é a nossa sobremesa, a Festa do Livro na USP.